Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Rodrigo Garro pode melar? O presidente do Tajeres disse que ele não foi anunciado ainda por lá, aquela coisa toda. Tem um negócio perdido pelo Corinthians para o Internacional. E a situação do Gabigol tem novidade. A informação é de que ele aceitou a proposta do Corinthians, mas ainda falta muita coisa para que isso se torne uma negociação concretizada. Eu vou te atualizar tudo a respeito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Chegando em 900 mil inscritos, muito obrigado, gratidão a todos que têm se inscrito aqui no canal. A gente recebeu muitos novos inscritos, por isso muito obrigado a todos. Se você ainda não se inscreveu, eu informo a você que é de graça, não custa nada e me ajuda muito aqui no canal, beleza? Bora atualizar esse diário do Timão com a reformulação. O dia foi de algumas novidades e de algumas angústias, porque o Rodrigo Garro é uma situação até curiosa, porque o Augusto Melo anunciou o Rodrigo Garro, mas o presidente do Tajeres disse que o contrato ainda não foi assinado. Mas isso também não impede o negócio. Calma, eu vou explicar. O presidente disse que é normal, inclusive considerou como normal o anúncio feito pelo Augusto Melo, porque é uma gestão que está começando, o presidente está chegando, ele tomou posse, e que ele entende, assim, o cara já ter anunciado, porque o negócio já está feito. Já está feito. O acordo foi feito já com o jogador, com o seu staff, com o próprio clube. Apenas, como não houve a oficialização da assinatura no contrato, e muitas vezes esse contrato, até de forma digital, né, vai para lá, vai para cá, talvez falte uma pontinha aqui, ali e tudo mais. Como não foi oficializado todas as pontas, não teve assim tudo oficializado, não está tudo no papel, o Tajeres não anunciou de forma oficial, mas isso, repito, não vai inviabilizar o negócio. 6 milhões de dólares, 80% do jogador e 2 amistosos, um no Brasil, outro na Argentina, entre as duas equipes. É isso que está no pacote Rodrigo Garro, essa joia aí do futebol argentino, um meia canhoto muito habilidoso. Vamos falar de um negócio perdido para o Inter. E gente, eu passei agora as últimas horas verificando a veracidade desse negócio que o Inter fez com o Robert Renan para entender onde o Corinthians errou ou perdeu o negócio. Porque, vamos lá, o Zenit confirmou a ida do Robert Renan por empréstimo até dezembro de 2024 para o Inter. E o Inter já anunciou o jogador, inclusive, com empréstimo até dezembro de 2024. Porém, com aquela cláusula de que, se ele for vendido na janela do meio do ano, o Inter tem que liberar imediatamente. Essa cláusula o Corinthians não quis aceitar. O Augusto Melo, inclusive, usou a expressão que o Corinthians não seria uma barriga de aluguel e que não se submeteria a isso. Jogador que foi revelado pelo clube, foi vendido para lá e que poderia retornar e agregar se ele pudesse atuar aqui por uma temporada. Não solucionaria o problema corintiano na defesa se ele jogasse apenas até a metade do ano. Jogaria o Campeonato Paulista, fase de grupos aí, não, o Corinthians nem está na Libertadores, né? Na Sul-Americana, enfim, e depois teria que ir embora. O Corinthians não quis. E pelas informações de bastidores, que não é só o Corinthians que tem, o Inter também tem, ele já está vendido ou apalavrado com o West Ham da Inglaterra. Então é praticamente certo que o Robert Renan vai sair no meio do ano. Só que o Inter aceitou. Aceitou também por conta de uma taxa de vitrine. E é curioso porque, assim, como uma taxa de vitrine se ele já está encaminhado com o clube europeu? Pelo molde do negócio, o Inter, se tiver que liberar ele na metade do ano, vai receber, e esse valor estava divergente, por isso que eu demorei algumas horas, inclusive, para atualizar esse valor, 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Existia uma divergência da moeda. Algumas informações davam conta de que seriam 4 milhões de reais. Isso dá menos de 500 mil euros. Não vale a pena você manter o jogador aqui para liberar ele na metade do ano e ganhar uma taxa de vitrine de 500 mil euros. Agora, 4 milhões de euros, a gente está falando de quase 22 milhões de reais. 21, alguma coisa. Aí ok. Porque aí, beleza, você não tem um jogador tecnicamente durante toda a temporada. E mesmo assim, acho que o Inter vai tentar convencer os russos ou os europeus para que ele fique até o final do ano. Já sabemos que vai ser muito difícil, porque ele tem interesse de outros clubes europeus, entre eles o West Ham, e deve sair na metade do ano. Mesmo assim, o Inter embolsa pelo menos 4 milhões de euros. Isso está em contrato. Isso foi garantido por uma fonte muito quente dentro do Inter, numa apuração conjunta com meu amigo João Batista Filho, o JB. 4 milhões de euros eu acho que dava para ficar meio ano com o Robert Renan e liberar.
O Inter conseguiu essa negociação, o Corinthians não. E aí tem o grande detalhe, o pulo do gato. O Zenit deve 10%, olha que loucura, como as coisas se entrelaçam, 10% da venda do Yuri Alberto para o Corinthians. Porque o Inter ficou com 10% na negociação em que ele vendeu o Yuri Alberto para o Zenit. Só que o Zenit repassou o Yuri Alberto para o Corinthians, porém, em troca de jogadores. O Zenit não recebeu valores e, por isso, não pagou 10%. Esses 10% que o Inter tinha direito referente ao Yuri Alberto. O Inter, inclusive, estava ameaçando ir na FIFA para receber esse valor. Porque, assim, ele vendeu o Yuri Alberto para o Zenit e ficou com 10%. O Zenit repassou o Yuri Alberto, 50%, né, que é o que o Corinthians tem, mas passou os direitos federativos, envolvendo aquele monte de jogadores, né? O Mantuan, o Duqueiroz, o Ivan, cara, uma galera. E aí o que aconteceu? O próprio Robert Renan. O Inter não recebeu esses 10%. Peraí, vocês venderam o cara pro Corinthians, repassaram o cara pro Corinthians e os nossos 10%. E agora, se ele for vendido na metade do ano e o Inter receber, digamos, esses 4 milhões de euros, ele quita a questão Zenit. Então, tem uma coisa entrelaçada na outra. Caso ele fique até dezembro, o Inter obviamente não recebe nenhum valor, porque aí ele não terá sido vendido e ter que devolver o jogador, mas continua em aberto os 10% que o Zenit deve para o Inter. Então o Inter estava meio amarrado, né, ou tinha o Zenit amarrado no negócio por conta desse valor que o Zenit devia para o Inter e conseguiu fechar o negócio. Dos 4 milhões de euros que o Inter pode ganhar numa negociação liberando o jogador no meio do ano, ele abate esse valor, né? Ele compensa, ele quita esse valor dos 10% e ainda pega um valor a mais ali, né? Então esses 4 milhões de euros eles estão condensados ali dentro dos 10% do Yuri Alberto. Agora, se o Inter não receber nenhum valor, o Zenit continua devendo para o Inter. Talvez por isso o Corinthians não tenha conseguido a negociação pelo Robert Renan e porque não quis se esforçar na negociação, sabendo que poderia perder o jogador na metade do ano. Enfim, Robert Renan foi anunciado jogador do Internacional e não vai jogar no Corinthians. Sobre Gabigol, Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, deu a seguinte informação, que o Gabigol já aceitou a proposta do Corinthians, já aceitou os valores oferecidos pelo Corinthians. O jogador aceitou a proposta salarial, que não é baixa, que é muito próxima do que ele recebe no Flamengo, e ele toparia, evidentemente, só que ele depende de como a sua saída vai acontecer do Flamengo. Assim como os dirigentes dependem de como o Gabigol sairá do Flamengo. O Gabigol é um ídolo. E os dirigentes não querem essa marca de liberar o Gabigol. Gabigol não quer sair pela porta dos fundos do Flamengo. Então, a operação está sendo montada de uma forma em que a situação se tornou insustentável. De que a proposta foi muito boa, mais ou menos do que o que está acontecendo com o Everton Ribeiro. O Flamengo propôs 1 ano de contrato pelo que ele ganhava, 1 ano de contrato. Mas o Everton Ribeiro quis 2, o Bahia chegou com uma proposta melhor. O que o Flamengo fez? Olha, infelizmente a gente não tem como cobrir, muito obrigado pelos serviços prestados, um abraço. E aí tem até torcedores divididos, né? Poxa, será que o Everton Ribeiro não merecia um jogo de despedida? Será que não merecia um esforço para ficar com o cara? E outros estão entendendo, a proposta do Bahia era muito melhor. 2 anos de contrato, com um salário superior ao que ele ganhava, inclusive no Flamengo, mesmo aos 35, 36 anos, não tinha como recusar e tal. É mais ou menos nesse sentido. Não estou nem comparando o tamanho do jogador, mas o Everton também era um ídolo do Flamengo, também é um jogador marcante dessa última geração rubro-negra. O Gabigol nem se fala. Então o Rodolfo Landim e o Marcos Braz, eles estão trabalhando no seguinte sentido. Estamos conversando para que, caso o negócio aconteça, e existe a possibilidade dele acontecer, o Gabigol quis sair, isso a direção do Flamengo está tentando vender, e tentará vender para o público. Fizemos todos os esforços, buscamos a renovação, mas aí saiu até uma notícia de que o Gabigol buscou uma renovação de 3 anos de contrato, mais ou menos como o Bruno Henrique pediu, com luvas anuais que totalizavam 50 milhões de reais ao final do contrato, enfim, coisas inviáveis. O Flamengo está vazando esse tipo de coisa para dizer assim, gente, o que o Gabigol está pedindo é muito dinheiro. Então, assim, a gente está entendendo, o Tite não está mais utilizando ele tanto, não utilizou nessa temporada, tem a questão do doping aí, enfim, algumas questõezinhas que vão minando a imagem do Gabigol com o Flamengo, e eu não estou dizendo que isso é proposital, mas de certa forma né? Para, digamos assim, construir uma imagem de que
rapaziada, encerrou o ciclo, tentamos, o Corinthians veio com um projeto, o jogador aceitou, salário melhor ou parecido com o que ele ganha, lá ele vai ser a referência do time, aqui ele tá sendo só mais um, enfim, e resolvemos seguir em frente. Então tudo isso está sendo construído, costurado para que aconteça da melhor forma possível. Pode ser que ele fique mais um ano no Flamengo? Pode, mas a gente sabe também que se isso acontecer e a renovação não for confirmada, e até agora ela não foi, ele na metade do ano assina um pré-contrato e sai de graça no final da temporada. O Flamengo também não quer isso, quer uma compensação e está de olho em jogadores do Corinthians, jogadores jovens, seja o Fausto Vera, seja o Wesley, seja outros. Então, e tem outros negócios acontecendo, né? Que a gente já sabe, Thiago Maia, Mateuzinho, o Fausto Vera, Wesley, essas coisas que podem acontecer também. Mas no que diz respeito a Gabigol, ele aceitou a proposta, ele cogita muito se transferir. A questão é, ele também não quer sair de uma forma arranhada e a direção do Flamengo também quer esgotar todas as possibilidades, pelo menos publicamente. E é por isso que o negócio, dificilmente, ele acontecendo, vai acontecer agora, até o final da semana, ou na reapresentação marcada para o dia 8. Inclusive, o Gabigol esteve no CT, antecipou o seu retorno, postou foto na academia antes das 9 da manhã, para dizer que, enfim, passar um recado. Para muitos o recado foi que ele foi lá para se despedir, que ele foi lá para pegar suas coisas, mas a gente não tem nenhuma informação nesse sentido. Eu acho que, segundo informações e até vídeos que ele postava, ele está mostrando que ele está focado, que ele está trabalhando na pré-temporada e que ele está focado em ficar no Flamengo mais um ano. Esse é o recado que ele passa publicamente. Internamente, ele topou jogar no Corinthians. A questão é como que isso vai ser concretizado. Não vai ser agora, não vai ser em uma semana. É muito provável que a temporada comece, as negociações se arrastem e aí, né, a coisa comece a esquentar e daqui a pouco o negócio aconteça. Pelo menos é uma tendência de momento. Porque até agora o Flamengo não disse não, o Gabigol não disse não e o presidente do Corinthians continua dizendo que as conversas estão adiantadas. Vocês acham que ele disse isso por quê? Porque o Gabigol, pelo menos, aceitou o projeto, aceitou conversar. E se aceitou conversar, é porque o negócio ainda pode acontecer. Então, está nas mãos do Tite, está nas mãos agora da diretoria do Flamengo. Gabigol está realmente injuriado com tudo isso, se apresentou e quer ouvir do Flamengo e quer ouvir do Tite se ele não está nos planos. Porque se ele não estiver nos planos, aí ele vai tomar a decisão dele. E eu não vou ousar dizer aqui que a decisão dele vai ser o Corinthians ou vai ser sair, porque eu não sei qual vai ser a decisão dele. Aí vem uma outra história, tá? Porque, vocês não querem contar comigo? Enfim, aí nós vamos entender o que o Gabigol vai fazer ou não depois. Mas eu queria trazer essa informação importantíssima para vocês. Porque é o seguinte, né, o canal Café do Setorista ele foi criado para te trazer os bastidores, para te colocar lá dentro do futebol. Sabe aquela coisa que você nunca ia saber? Por exemplo, o discurso do Flamengo. Se não tivesse a gente aqui, você estaria acreditando que nunca teve nada e seria pego de surpresa na coletiva do Augusto. E você não foi pego de surpresa nem um segundo na coletiva do Augusto. Tudo que o Augusto falou, parecia eu falando aqui no canal. Vamos ver, agora a bola está com ele, só depende deles, tal, aquela coisa toda. Enfim, você não foi pego de surpresa, porque nós te colocamos dentro dos bastidores. E nessa, meu amigo, eu fui sozinho muito tempo, hein? As trocas e tudo, segurando uma onda de o mundo negando, dizendo que era mentira, dizendo que não tem nada, e eu tô batendo na tecla ainda, lutando contra esse discurso até hoje, de que o Flamengo não quer negociar, tá? Como diz meu amigo PVC, Marcos Braz, não foi na posse da Leila. Marcos Braz não foi na posse do Marcelo Teixeira. Marcos Braz não foi na posse, tá? Do Casares, do presidente do São Paulo. O Marcos Braz não foi na posse do Alexandre Barcelos no Inter, mas o Marcos Braz resolve ir na posse do novo presidente do Corinthians em meio a um noticiário bombástico de que o Corinthians quer o Gabigol, estão negociando troca de jogadores. Tem que ser, desculpe o termo, muito nécio, né? O termo foi bom, né? Tem que ser muito nécio para acreditar que não tem nada. Ou então, né? Ou então, enfim, tem que ser muito fanático ou idólatra para acreditar que não tem nada. É loucura isso, gente. Pelo amor de Deus, tá? Existe uma negociação.
tá bom? Já falei quais são os jogadores. Do Corinthians, 2 jogadores. Do Flamengo, 3. Gabigol, Fausto Vera e também o Thiago Maia. Caso o Gabigol decida não jogar no Corinthians, aí a troca vai seguir sem Gabigol. Essa é a história verdadeira e perfeita e contada de forma perfeita, tá? Essa é a história. Essa é a história. Ah, o que tá rolando é uma troca, não tem nada não. A troca só começou a acontecer porque o Corinthians quis o Gabigol. Aí, claro, se o Gabigol falar não, a troca deve acontecer ou pode acontecer do mesmo jeito. É questão deles conversarem, porque entre Corinthians e Flamengo, ó, Samir Carvalho fala sozinho há muito tempo. A relação é ótima, a ponto de Marcos Braz comparecer na posse de Augusto Melo. Que coragem do Braz, hein? Em meio a toda essa tribulação e esse burburinho que está acontecendo. Então essa é a informação exclusiva para você, torcedor corintiano, flamenguista também, por que não? Torcedor de todo o Brasil, né? O Corinthians continua tentando o Gabigol, né? 2 milhões de salário, enfim, aquela coisa toda que você já sabe. E agora o Gabigol se apresenta porque ele quer ouvir do Flamengo e, se possível, até do Tite, que eles não querem contar com ele. Meu amigo, essa posição hoje do Gabigol é uma posição de quem quer definir, corajosa também, tá? E o que acontecer nesse encontro lá entre Gabigol e Flamengo, entre os flamenguistas, vai agora direcionar o fim da história. E tem gente que já deu o fim da história, pelo amor de Deus. Calma. O Gabigol tá indo lá para saber ainda o que, né, o que é o que vai ser e o que não vai ser. Tá? Vamos com calma. O canal Café de Setorista nunca cravou nada, hein? Guardem isso eternamente, porque eu não quero ser cobrado no fim dessa história, tá? Eu sei que se der certo, vamos comemorar. Se der errado, né? Se o Gabigol falar que não quer jogar no Corinthians, enfim, tomar a decisão dele lá depois da conversa com o Flamengo, vida que segue, tá? Errado tá quem cravou que ele não vem, errado tá quem cravou que ele vem. O certo é informar na temperatura certa, como é um bom café, como foi criado esse canal. Temperatura certa é o nosso lema, meu amigo. É acompanhar o caso, sabe? Sem eu não posso fechar nada, eu sou um jornalista. Influencer não pode fechar nada. Quem vai fechar isso ainda é Corinthians, Flamengo, Gabigol, enfim, uma hora essa novela vai chegar no final. Mas eu tô contando cada capítulo para vocês com exclusividade. Aquela série, sabe? Qual vai ser o próximo agora? Tem sempre uma quentinha aqui para vocês. Deixe seu like.